Não, a gente põe ela no banco, aí. A gente põe ela no banco, deixa ela render. Não é problema não. Ali eu cansado de esperar. Olha só, que beleza! Assinar escondidinha do lado. Mas, vamos fazer uma oração? Eu já ia falar, mas eu achei que você esquecia. Pessoal de casa, boa noite. Boa noite, Maria. Boa noite, Ivonete. Nós vamos iniciar com a aula de sacramentologia e no segundo horário a aula de antropologia com o Padre Bruno. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Nossa Senhora, Mãe e Rainha das Vocações, rogai por nós. São José, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. São João Paulo II é amanhã ainda, né? Mas está fazendo a novena. É Deus. Que mudança, meu Deus. Mas era boa aquela mesinha, né? Será que hoje ninguém vai lá para a nossa sala? Vai, cara? Não, acho que não. Não vai. Até agosto vocês vão. Agosto Deus. Agosto Deus. Vai sair agora, voltei para lá, ficar 3 dias lá. Eu quero eu Cadê o sininho? Pessoal, página 111. não vai chegar atrás de vocês. Depois. Pronto, já vi. Não, meu Deus, é difícil. É brincadeira. Hoje é quinta-feira. Eu estou me sentindo o professor Girafales lá. Mas eu pensei que eu era invisível. Pessoal, nós vamos iniciar. Boa noite, Elizabeth, Irene, Marcela. Nós vamos iniciar os sacramentos do serviço. No entanto, nós vamos deixar o sacramento do matrimônio para o próximo encontro, ok? Acredito que ele também vai gerar mais dúvidas, talvez. Nós vamos passar hoje o sacramento da ordem, por isso, página 111. O catecismo é a partir do parágrafo 1536. Esse, ó. Vai colocar aqui, né?
Não, se for quinto, tá bom. Vai comprar um só até. Não, eu levo. Você te pedir papai. Porque ele é caro. Você vai pedir pro Zé parar no meio do carro. Não, mas é carinho, já era feito de casa, já sabia. O cachorro tem uma vida boa, né? É, graças a Deus, os meus também. Ganha comida, casa, não paga imposto. Aí quando começa a fazer barulho, alguém manda ir deitar. Vai deitar? Mas o que eu levei para casa, não sei se você ficava contando com a dele. Nossa, não. Este sacramento que constitui os ministros do Senhor, ele pode ser ministrado em 3 ordens. Quais são? Credo, que horror, meu Deus do céu. Vamos de novo. Ele pode ser ministrado em 3 ordens. Nossa, só piora. Vamos seguir. No Antigo Testamento, Deus escolheu a tribo de Levi. Alguém lembra o que a tribo de Levi fazia? Da tribo de Levi que saíam os sacerdotes. Ou seja, o sacerdócio era hereditário, né? Isso aqui no Antigo Testamento. Eles viviam basicamente no serviço aonde? No templo, em Jerusalém. Boa. Jerusalém. Olha só. O Antigo Testamento, ele prepara a realidade sacerdotal. Não é uma invenção do cristianismo. Sendo mais honesto, ou melhor, quase todas as religiões possuem a figura do sacerdote. O sacerdote, ele sempre foi entendido como responsável por representar o povo diante de Deus e por representar Deus diante do povo, né? Isso em outras religiões, inclusive. E o sacrifício também existe em outras religiões. Então, o que eu poderia entender nessa primeira análise que define o sacerdócio? Representante dos homens diante de Deus, representante de Deus diante dos homens e responsável pelos sacrifícios. A gente vai começar a pensar na realidade sacerdotal. Um bispo, ele é sacerdote? Sim. O padre, ele é sacerdote? Sim. Agora, tem um grau da ordem que não chega ao sacerdócio, que é a primeira dimensão da ordem, que é o diaconato. Diaconia em grego significa serviço. Jesus veio para, com o seu sacrifício, levar à plenitude os sacrifícios do Antigo Testamento, da Antiga Aliança. Por isso, ele aboliu o sacerdócio levítico e fez-se ele mesmo único sacerdote. Vamos lá. Existe um único sacerdócio no cristianismo. De quem? De Cristo. No Novo Testamento existe um único sacrifício. De quem? De Cristo. O bom de ser cristão é isso, né? Quase toda pergunta, uma resposta só. Porque antes de Jesus, como é que se aplacava, por assim dizer, a ira de Deus? Ou seja, como é que eu poderia oferecer algo em reparação pelos pecados da humanidade? Por meio do sacrifício de touros, cordeiros, pombinhas, né? Os pães da propiciação, o vinho da libação. Mas essas ofertas, elas eram verdadeiramente dignas de perdoar os pecados? Era uma espécie de pedagogia para fazer o povo entender que o perdão custa um sacrifício. E essa pedagogia perpassa a realidade do povo de Deus na Antiga Aliança. Desde Abraão
Lembra quando ele abriu os animais pelo meio, colocou sobre um altar e o fogo do Senhor consumiu aqueles animais? Desde Abraão, lá por volta do século 17 a.C. Depois essa aliança com Deus ela vai ser renovada em sacrifício outras tantas vezes. Mas acontece que após a construção do templo em Jerusalém, com Salomão, os sacrifícios vão ficando cada vez mais organizados, sistemáticos, né? E isso passa a constituir a identidade do judaísmo. Ok? No entanto, nenhum desses sacrifícios era verdadeiramente capaz de justificar a humanidade. Imagina uma criança que quebra a janela da casa do vizinho. E aí o pai vai lá, né, sem saber onde coloca a cara, pede desculpa, assume o prejuízo e paga a janela do vizinho. Só que ele não quer deixar o filho humilhado. Então, ele que dava uma mesadinha para o filho, aceita que o filho ajude a pagar um pouquinho daquela vidraça, daquela janela quebrada. O que o filho vai oferecer faz alguma diferença? Na prática? Não faz diferença nenhuma. Até porque quem paga a mesada foi o pai, né? Mas o pai aceita. Deus, ele aceitou por muito tempo o sacrifício da humanidade. Vendo que pedagogicamente aquilo fazia com que aqueles homens e mulheres tomassem consciência da gravidade do pecado. No entanto, chegada a plenitude dos tempos, como diz o livro dos Hebreus, Deus, ele envia o próprio Filho. No livro dos Hebreus também diz: o Senhor não aceitaste sacrifício de novilhos, nem de cordeiros, mas formaste para mim um corpo. E eu disse: eis que venho. Inclusive é o salmo de hoje, né? Toca o salmo de hoje. A realidade é que precisava se oferecer um sacrifício que fosse digno. Na humanidade não existia ninguém que fosse verdadeiramente digno. Todos nós temos pecados. Então Deus envia alguém da parte dele, ou seja, alguém que fosse imaculado, para ser oferecido em vítima no nosso lugar. Para que através dos sacrifícios do sangue dele, a nossa culpa fosse perdoada, o nosso pecado fosse perdoado, e assim nós pudéssemos nos tornar justos, santos e irrepreensíveis nele. Ok? Primeira dimensão do sacrifício. Mas o sacrifício de Cristo é a primeira parte. Existe uma segunda parte que é quando nós participamos desse sacrifício. Tomar parte no sacrifício de Cristo exige de nós termos com Ele comunhão. Por isso que existe uma realidade sacrificial unida a uma realidade de banquete. Isso faz sentido? É um negócio meio absurdo, né? O que um sacrifício tem a ver com um banquete? Êxodo 12. Vocês vão sacrificar um cordeiro de 1 ano, sem defeito. E aí vocês vão comer a carne daquele cordeiro. Mas com o sangue vocês vão marcar os batentes, os umbrais das portas. Agora faz todo sentido. Porque o Batista, o João, aponta para Cristo e afirma para os discípulos dele, como André, por exemplo. Ele aponta para Jesus e diz: eis o Cordeiro de Deus. Não é mais um cordeiro da parte dos homens, mas é um cordeiro digno, verdadeiramente imaculado. Nesse sentido, nós poderíamos entender que Cristo assumiu a nossa humanidade para sofrer, ser sacrificado e morrer no nosso lugar. No entanto, nós merecíamos a morte. E essa era a consequência do pecado.
Agora veio alguém que merecia morrer, sim ou não? Tinha pecados? Tinha algum defeito, mancha ou crime? Mas ele morreu. Ele mereceria então continuar na condição de morte? Não, porque ele era justo. Entende? O sacrifício de Cristo nos justifica, mas ele não poderia permanecer na sombra da morte, porque ele era justo. Então, pelo sacrifício dele, ele paga a nossa dívida, mas pelo ato de infinita justiça, o Pai o ressuscita. Nós temos os dois movimentos plenamente unidos. Porque do contrário, alguém poderia falar, então foi um teatro, já que ele morreu sabendo que ia ser ressuscitado. Não, definitivamente não. Porque toda a dor do sacrifício e da oferta, o cálice do sofrimento, ele tomou até a última gota. E é justamente por isso que, pela obediência dele, o nó que a desobediência de Adão tinha causado foi desfeito. Pela obediência de Cristo, a humanidade pôde ter uma nova sorte, diferente daquela que Adão nos tinha concedido. Aqui, nós entendemos aquilo que também é a leitura de hoje, da Carta de São Paulo aos Romanos, no capítulo 5, versículos 12 ao 21, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Se por meio de um único homem a morte entra na história da humanidade, também por um único homem, pela obediência desse único homem, a salvação alcançou toda a humanidade. Desse modo, ninguém pode acusar Deus de ser injusto. Ninguém pode acusar Deus de ser indiferente ou de ser maldoso por condenar a humanidade. Não. É o contrário. Ele é infinitamente misericordioso, salva a humanidade e não por um preço pequeno, mas à custa do sangue e do sacrifício do próprio filho, aquilo que ele tinha dispensado a Abraão de oferecer. Se essa realidade do sacerdócio ficar clara, nós teremos entendido plenamente o sentido da Eucaristia e a identidade do sacerdote como alguém que se configura a Cristo. Tranquilo? Pessoal de casa, tudo certo? Ótimo. A instituição dos primeiros ordenados, aqueles que seriam os dirigentes das comunidades, ela começa por meio dos bispos, na figura dos 12 apóstolos. E é curioso, porque após a traição cometida por Judas, quando ele entrega Jesus, e depois ele acaba tirando a própria vida numa atitude de remorso e desespero, os 11 discípulos vão buscar alguém que tivesse vivido muito próximo de Jesus e partilhado das mesmas experiências. Então, São Matias vai ser escolhido para compor o grupo dos 12. De modo que, quando chegarmos ao Apocalipse, nós vamos entender porque existiam 24 anciãos ao lado do trono de Deus e do Cordeiro. 12 patriarcas da antiga aliança e 12 apóstolos da nova aliança, totalizando a universalidade do povo de Deus, ok? Nós temos também a figura do diaconato aparecendo com clareza, por exemplo, nos Atos dos Apóstolos, sendo inclusive um diácono, o primeiro mártir da história da igreja. É claro que, com relação ao martírio, nós tínhamos também João, mas Jesus ainda vivia naquele período. Então, no tempo da igreja, o
primeiro mártir é um diácono, Estevão, morto por apedrejamento, inclusive diante de ninguém menos do que Saulo, né? Que guarda a roupa daqueles que mataram Estevão. É São Paulo. Isso antes do capítulo 9 de Atos dos Apóstolos. Aí, eu era um bêbado, encontrei Jesus, hein? Vida. Ela, né, com o passar dessas primeiras décadas, a princípio nós teremos bastante clareza da missão dos episcopos, né? Eles são os dirigentes. Epi é em grego um prefixo para ver por cima. Pode falar. Foi 12 patriarcas e 12 apóstolos, né? Então, Paulo deve estar onde? Não entra, aí não entra. Ele fica mais na parte mais de baixo? Não, simbolicamente ele não entra, não. Então, no caso, então, ficaria entre o povo, então. É, porque o Apocalipse está usando uma figura. O céu, ele não é estático, né? Então, é só uma figura para representar o quê? A totalidade do povo de Deus. Paulo, Barnabé, Silas, Timóteo, bispos, realizam apostolado, e por isso, nesse sentido, são chamados apóstolos. Eles vão participar do colégio dos apóstolos de maneira ampla, né? Agora, quando a gente fala em colégio dos apóstolos estritamente, a gente tem 12 nomes. Antes eram 2 Judas, depois ficam um só. 2 Tiagos, 2 Simões, André, Filipe, Bartolomeu, Tomé, Mateus. Na visão que pensa lá, você pensa assim, na ideia você pensa que Paulo foi chamado, Jesus chamou, só que foi espírito, né? É, de maneira especial. Chamou, Paulo. Não, nesse sentido, sim. Mas aí ele já compõe parte da sucessão. Ele não estava na fundação da igreja. Ele não é o alicerce da igreja. E por que Paulo virou Saulo? Não. Saulo. Na verdade, os dois, Saulo é um nome de origem judaica e Paulo é um nome de origem romana. Para ser o mesmo nome. No entanto, Deus ele tem esse costume de mudar o nome de quem ele chama. Abraão, depois antes era Abrão. Simão Pedro. Jacó se chamava Jacó, depois ele luta com Deus e passa a chamar Israel. Porque na Bíblia, mudança de nome significa mudança de missão, transformação de vida. Então, Saulo era o que perseguia os cristãos. Paulo é o que constrói a igreja e anuncia Jesus Cristo. Ele diz que ele é apóstolo como abortivo, ou seja, alguém fora do tempo. E aí ele fala, eu até merecia mais esse título do que alguns dos apóstolos. Nossa. Eu evangelizei mais do que alguns, mas tudo bem. Hã? Não. Mas Jesus aparece para ele e o que ele aprende para anunciar não é com nenhum apóstolo. É com Jesus. Ele deixa isso claro. Eu só fui encontrar Pedro muito depois. Já tinha evangelizado até. E aí depois encontra Tiago maior em Jerusalém. Paulo, ele tem uma personalidade muito forte, né? É o único que a gente vê na Bíblia falando assim: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Porque vocês não conviveram com Cristo, então vocês vão ter dificuldade, né? Se eu falar de Cristo, então seja de meus imitadores, como eu sou de Cristo. Pensa, que convicção. Estava certo. Não, ele dá bronca em Pedro, né? Mas como assim? Quando você está com os judeus, você come de um jeito, aí se você está perto dos pagãos, você se comporta de outro jeito. Você sabe que aqueles alimentos são oferecidos para ídolos, mas ídolo não existe.
Ele dá uma dura em Pedro, né? Porque Pedro tinha uma certa tendência a achar que eles tinham que passar pela circuncisão para depois se tornarem cristãos. Irado, né? É nessa ira que ele escreve uma segunda carta aos Coríntios, que ele escreve aos Gálatas. Falou que Pedro e Paulo tinha cada arranca-rabo nos encontros. Os dois passavam apurado, isso é verdade. O Concílio de Jerusalém no ano 49 e 50 mostra bem isso, né? Ok, isso para dizer do episcopado, o diaconato e o sacerdócio, que vai ficando mais claro. As primeiras comunidades geralmente eram comunidades menores, então o bispo tinha muito contato com a própria comunidade. Com o passar das décadas, e principalmente depois do século IV em diante, que o cristianismo cresce muito, aí sim, os cristãos passam a ter mais contato com os sacerdotes, os dirigentes mais próximos, que são auxiliares diretos dos bispos. E é claro, dentro do episcopado a gente sabe que existem hoje milhares de bispos, né? E existe um que é responsável por ser o vínculo visível de toda a igreja. Cada bispo é sucessor de um dos apóstolos, né? É claro, vai ter um monte que veio como que de uma genealogia do apóstolo Tomé, por exemplo. Se for voltando lá atrás, é claro que a gente não dá conta de fazer isso, mas existe uma sucessão. É dos 12 que vem o episcopado de cada bispo que a gente conhece. Dom Cláudio, por exemplo, é bispo nessa diocese porque ele foi ordenado por um bispo, que foi ordenado por outro. E a gente não vai seguir nessa linha ao infinito. A gente vai seguir nessa linha até um dos 12. Mas existe um que a gente consegue matar a charada assim, ó. O Papa. O Papa, ele é sucessor direto de São Pedro. Responsável, portanto, por confirmar toda a igreja na fé e na unidade. Vamos lá. A expressão ordem, conforme os parágrafos 1536 seguintes do Catecismo, aí na página 112, diz respeito à classe de dirigentes. Essa expressão ordem não se refere apenas a ministros sagrados, né? Ela já existia, por exemplo, até no Império Romano. Mas depois nós teremos Ordo Episcoporum, Ordum Presbyterorum, Ordo Diaconorum. Esses termos latinos dizem respeito à dimensão do governo, né, da administração de uma igreja, mas também aponta para uma realidade que é sagrada. Aqueles ministros que são instituídos, eles têm um poder sagrado, ok? Por isso que o texto dos Hebreus vai ser claro. O sacerdote é um homem tirado do meio do povo para cuidar das coisas que se referem a Deus, né? Para cuidar do mico-leão dourado tem uma ONG que cuida, né? Para cuidar da baleia que está se acabando lá no mar tem uma ONG que cuida. Mas para falar dos direitos de Deus, para ser representante de Deus, a igreja necessita de ministros ordenados. Depois, parágrafo 1539 em diante, fala um pouquinho do sacerdócio dentro da economia da salvação. Agora, na página 113. Aí a definição que eu dizia aparece no topo, Hebreus 5:1. Mas agora eu queria considerar o seguinte. Então, a missão do padre
do diácono é bastante relacionada ao serviço. O sacerdote também tem um pouco dessa dimensão, mas eu vou falar a grosso modo, né? Um ordenado, ele deve ofertar as próprias orações, em alguma medida a própria vida. A gente sabe que no diaconato existe uma modalidade, que é a dos diáconos permanentes, que comporta a possibilidade de uma família, né? Um diácono permanente pode ser um homem casado. Agora, o sacerdote e o bispo, na tradição da Igreja Latina, não, porque a Igreja Latina, né, no Ocidente, a Igreja Católica, ela trabalha com a disciplina do celibato. Existe na Igreja Ortodoxa alguns homens que eram casados e depois se tornam sacerdotes. Isso não é impossível, mas a Igreja sempre entendeu o valor do celibato como sendo uma configuração total a Cristo, que não teve uma esposa especificamente. Por esposa ele tomou apenas a Igreja. A vida dele era para a Igreja. Nas igrejas ortodoxas em que existe a realidade de homens casados que se tornam sacerdotes, as esposas são preparadas para isso, de modo que elas também têm função na comunidade. Então é uma consciência muito diferente. Acontece, no entanto, que diante de muitos esforços para aproximar a igreja anglicana da igreja católica, visto que não tem basicamente nenhuma diferença, não existia diferença doutrinal, quais eram as diferenças? Obediência ao Papa e a disciplina do celibato. Isso depois de Henrique VIII é que veio todo o problema, né? Mas, diante dos esforços, alguns sacerdotes validamente ordenados foram readmitidos na comunhão com a igreja, mas eles já eram casados. Então, esses sacerdotes anglicanos que se converteram ao catolicismo, cuja ordenação é válida, eles são uma exceção. Não é que exista a prática de se ordenar homem casado na Igreja Católica, mas como eles já estavam assim, eles continuaram, mas foram readmitidos. Esforçou muito para que fosse mais fácil para que os anglicanos se convertessem, foi o Bento XVI, né? Especialmente com o ordinariato anglicano. Isso é um parênteses, né? Que depois alguém pode assistir e falar, não, existe a realidade de alguns sacerdotes na Igreja Latina que têm esposas. Quais são? Os que eram de origem anglicana e que se converteram. Por quê? Porque o sacerdócio era válido e já tinha família. Então continuou desse jeito. Mas isso não colocou em xeque o celibato, que continua sendo a doutrina vigente na igreja. Ricardo, na Igreja Latina sempre foi o celibato? Você sempre prevaleceu o celibato? Não. O celibato ele vem de um amadurecimento doutrinal a respeito da missão dos pastores. Por isso que São Paulo ele diz: aqueles que já têm esposa continuem como estão, mas aqueles que não se casaram continuem como estão. Preferia que fossem todos como eu, eunucos pelo reino de Deus. Pedro, por exemplo, foi o nosso primeiro papa e tinha esposa, né? Como que ele cuidava da esposa, ou até que dia a esposa viveu, a gente não sabe. Como é que ele foi parar depois lá em Roma? Levou família para lá? Morreu lá. Mas existia a realidade de alguns homens casados se transformarem. Porque essa não é uma realidade... Vamos lá. O que é doutrinal? Que para ser ordenado seja homem e batizado. Isso aqui não muda. Pode passar o tempo que for. A igreja vai continuar ordenando homem. Porque a igreja pode mudar o que Jesus instituiu? Jesus instituiu a Eucaristia com que matéria? Pão e vinho. A igreja pode um dia resolver usar pinga e pão de queijo? Não. Não vai. Porque a igreja tem possibilidade de mudar o que é doutrinal? Não. A gente
sabe que a igreja, ela toca as realidades disciplinares do como a coisa acontece. Mas o que é a coisa não muda. João de Barro faz casinha de João de Barro desde que o mundo é mundo. O dia que ele lançar uma outra arquitetura para a casinha dele, largou de ser João de Barro. Né? É simples assim. Ou seja, esse ponto, ele pode mudar algum dia? Não. É de direito divino e de instituição divina. Agora, o celibato é uma questão de doutrina? Não, é uma questão de disciplina. E os argumentos são vários. Mesmo na igreja ortodoxa, geralmente os que se tornam bispos são celibatários. Geralmente eles são de origem monástica. Então não são todos os padres que são casados. Não, alguns homens casados se tornam sacerdotes na igreja ortodoxa. E algumas outras igrejas orientais, enfim. Mas existe também a disciplina do celibato. Ok? Mas mesmo assim, entra papa, sai papa, sempre tem um jornalista para ir perguntar isso para o papa. Né? O Papa Leão já teve que responder isso, inclusive. Uhum. Não vai ordenar mais. Porque na igreja, a consciência do serviço é uma configuração a Cristo. E Paulo explica isso muito bem. Inclusive quando ele fala do matrimônio. Mulheres, sejam submissas e tal, mas aos maridos, como eles devem amar as suas esposas como Cristo amou a igreja. Como? Se entregando e dando a vida por ela. Então, a igreja nunca visualizou na possibilidade da ordenação apenas de homens, como se isso fosse implicar em um desprezo da figura ou do papel feminino na igreja. Isso definitivamente não é doutrina católica. Pode falar. Bom, quando é permanente, ele não pode casar depois. Não. Ele faz promessa de celibato, né? Nessas outras igrejas, o sacerdote que perdeu a esposa, ele pode casar, porque ele não tem a promessa de celibato. Seria correto? Não, em toda igreja, se for ordenado e não era casado, não casa mais. Só homens casados é que podem vir seus... Tipo, só homem casado não. Se for ordenado e já era casado, continua casado. Se não era, não casa mais. Se perder a esposa, acabou. Mesmo dentro do diaconato permanente. Exato. Então, esse grau de celibato, eles têm também. Da forma que ele ordena, ele não tem. Em que sentido você usou a palavra celibato? Agora não entendi. É porque assim, Porque é assim. Meu raciocínio. O diaconato, vamos supor, o rapaz fica viúvo, o diácono fica viúvo, ele não pode casar mais. Não. Vai viver como celibatário. Certo. Na origem dos ortodoxos, que são casados, eles também têm, se ficarem viúvos, eles têm que permanecer. Exato, aí sim, se eles ficarem viúvos. É só curiosidade. É. Olha, no caso do nosso. Não, ele não é diácono. Não, essa lei não pode não, né? Não, então ele perdeu a esposa, mas também depois ele deixou a escola diaconal. Conheço muito bem. Ótimo aí. Só que deixou a escola. Ele teria a possibilidade, inclusive, de ser ordenado sacerdote. E não aceitou? Aceitou. Só que depois discerniu de outro jeito. Vamos lá. Página 113, parágrafo 1542. Todos encontraram? Na ordenação dos presbíteros, a igreja reza: assisti-nos, Senhor Pai Santo,
Já no Antigo Testamento, em sinais prefigurativos, surgiram vários ofícios por vós instituídos, de modo que, tendo à frente a Arão para guiar e santificar o vosso povo, lhes destes colaboradores de menor ordem e dignidade. Assim, no deserto, comunicastes a 70 homens prudentes o Espírito dado a Moisés, que com o auxílio deles pôde mais facilmente governar o vosso povo. Do mesmo modo, derramastes copiosamente sobre os filhos de Arão a plenitude concedida a seu pai, para que o serviço dos sacerdotes, segundo a lei, fosse suficiente para os sacrifícios do tabernáculo. Ou seja, esse trecho da oração do Pontifical Romano para ordenação dos padres recorda um pouquinho de como é que acontecia no Antigo Testamento, de existirem colaboradores para a ordem dos líderes, no caso, na figura de Arão, né, o sacerdote por excelência, né, com quem o primeiro a ser ungido, e depois os filhos dele, mas também ele tinha colaboradores, esses 70 homens, que receberam o Espírito Santo. Isso é bem interessante, inclusive, porque... Esses 70? Esses colaboradores, eles foram inscritos numa lista. O sogro de Moisés tinha dito para ele, olha, foi a primeira, como que a gente chama isso hoje? Assessoria administrativa, né? O sogro de Moisés, Jetro, ele, em um determinado momento, visita o acampamento e fala, nossa, mas é coisa demais para você resolver, não tem condição, você tem que ter colaboradores, delegar função. E aí, eles vão separar 70 homens prudentes. E aí, nessa lista, né, eles põem os nomes deles e depois vão suplicar o Espírito Santo, né? Que os concedam a porção do Espírito, do mesmo Espírito que estava sobre Moisés. Então, isso já prefigura a dimensão do sacerdote enquanto colaborador do bispo. Por que colaborador? Porque o bispo é o sinal da sucessão apostólica. O padre, ele não realiza nada em nome próprio, mas em nome da igreja. Então, ele deve possuir um sinal visível de vínculo, de unidade com a igreja. Sim ou não? Faz sentido? Eu falei desses 70 homens lá porque, quando acontece, 2 faltaram. E aí eles ficaram os 2 lá no acampamento. E mesmo assim eles receberam o Espírito Santo e se puseram a profetizar. E aí alguns chegam para Moisés indignados. Tem 2 homens lá profetizando. Aí Moisés diz, oxalá toda as tribos de Israel profetizassem. Isso é muito bonito, porque nos aponta a Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Né? É uma prefiguração de Pentecostes. Ok? Número 7, sempre símbolo de plenitude, né? Sempre símbolo de perfeição. Principalmente no Apocalipse a gente percebe isso. Vamos adiante. Eu dizia que o único sacerdócio que existe é o sacerdócio de Cristo. Então, um sacerdote católico, ele jamais age em nome próprio. É por isso que o catecismo diz que o ministério eclesial não é... Como que eu posso dizer? Ninguém é digno do sacerdócio. Ninguém pode arrogar para si o direito de ser ordenado, por exemplo. Ele recebe a ordenação, mas é estabelecido assim, mas por uma infinita misericórdia de Deus. Porque todos vão participar do único sacrifício, que é o sacrifício do único sacerdócio, que é o de Cristo. Ah lá, ninguém tem o direito de receber o sacramento da ordem. Não precisa olhar agora, não.
lá no parágrafo 1578. A expressão latina que nós geralmente utilizamos aparece aí na página 114, em negrito no meio da página. In persona Christi capitis. Na pessoa de Cristo, cabeça. Vamos lá. Pelo batismo, nós somos constituídos uma nação santa, um povo sacerdotal e uma geração régia, né? Nós somos configurados pelo batismo as 3 dimensões do sacerdócio de Cristo: profético, real e sacerdotal. Mas nesse sacerdócio comum dos fiéis, nós oferecemos um sacrifício. É o sacrifício das nossas vidas, do nosso trabalho cotidiano, que deve ser espaço para a glorificação de Deus. Por isso São Bento diz, ora et labora, né? Trabalhe e reza. No entanto, existe no sacerdócio ministerial, então existe o sacerdócio comum. Existe o sacerdócio comum, mas existe também o sacerdócio ministerial. É o ministério. O ministro, ele age em função dessa igreja que ele pertence. O sacerdócio comum dos fiéis se caracteriza por uma oferta de sacrifício. O sacerdócio ministerial pelo sacrifício do próprio Cristo, porque eles agem na pessoa de Cristo. Tá claro? Deu para acompanhar até aqui? Por isso que o padre, depois do ofertório, em que nós ofertamos o pão e o vinho, frutos do trabalho humano. O pão e o vinho não aparecem por aí. O trigo ele precisa ser moído, a uva precisa ser pisada. Então, como frutos do trabalho humano, aquelas oferendas são apresentadas. E para nós se vai tornar pão de vida eterna, ou seja, vai ser transformado nas mãos do sacerdote. Por isso ele diz, na tradução de agora do missal: orai, irmãos e irmãs, para que o meu e o vosso sacrifício. Por que a gente parou de falar nós? Antes na tradução falava nosso. Orai, irmãos e irmãs, para que o nosso não é nosso, porque não é o mesmo sacrifício. Orai, irmãos e irmãs, para que o meu e o vosso sacrifício sejam aceitos por Deus Pai Todo-Poderoso. O sacerdote ele oferece um tipo de sacrifício. Nós, pelo nosso batismo, oferecemos outro tipo de sacrifício. Ok? Pois bem, já apresentei um pouquinho da realidade dos 3 graus da ordem, que aparece na página 115. Nós temos aí a recordação do catecismo no que tange a ordenação de um bispo e toda a sua responsabilidade. Depois, o que diz respeito ao ofício próprio do sacerdócio, né? Ambos devem anunciar, antes de mais nada, munus profético, e também eles devem ensinar a religião. Quais são os outros 2 munus? Eu já disse deles agorinha. Profético é um. O outro, profeta, sacerdote e rei. Enquanto profeta, ele anuncia e ensina. Enquanto sacerdote, ele santifica. E enquanto rei, ele rege. Munus de governar a igreja, munus de santificar a igreja e munus de ensinar a igreja. Ok? Esse tríplice munus é responsabilidade tanto do bispo quanto dos seus colaboradores diretos, os sacerdotes, os padres.
Porque essa era a identidade mesma da missão de Jesus Cristo. Ok? Caio, Portanto, existe ainda uma dimensão da caridade, que nos remete aos Atos dos Apóstolos. Sobre os diáconos, nós temos a página 118. Atos dos Apóstolos, em um determinado momento da vida daquela comunidade primitiva, obrigado, pessoal de casa. Fiquem todos com Deus. Até a próxima. Tchau, tchau. boa noite. Então vamos retomar a nossa aula, né? Daquilo que nós na aula passada tratamos. Iniciamos a nossa aula em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, e as porém, podemos Santo, Santo, glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Maria, sede da sabedoria, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Bom, na aula passada, não tiveram aula de antropologia teológica, que seria prevista, foi de Corpus Paulino, porque eu estava acompanhando minha mãe no hospital. Aí, por esse motivo, eu não pude vir dar aulas. Até ontem eu estava no hospital acompanhando, recebeu alta hoje. Mas, então, vamos retomar aquilo que na última aula nós vimos. Primeiro, retomando o pensamento de Pelágio. É muito importante ter clareza daquilo que Pelágio afirma para sabermos também o que professamos, o que a nossa fé ensina. Então, por que nós tratamos de uma heresia? É justamente para defender e ter clareza da ortodoxia da fé. Bom, Pelágio, o intento de Pelágio é proteger a integridade, do homem. O que Pelágio vai dizer? Que o ser humano é capaz de fazer o bem. O ser humano é capaz de fazer o bem.
O esforço de Pelágio é para indicar o mérito do ser humano. O mérito do ser humano na prática do bem. Então, qual é o esforço de Pelágio? Enfatizar o mérito do ser humano na prática do bem. Então, esse é o esforço de Pelágio. De modo que, como que se dá a salvação no pensamento de Pelágio? Na prática do bem. Então, praticando o bem, o ser humano alcança a salvação. Então, todo o esforço do pensamento de Pelágio é para demonstrar a bondade humana. A bondade humana. Qual é o problema disso tudo? Aonde que fica o sacrifício de Cristo? Qual o papel do sacrifício de Cristo na salvação humana? Para Pelágio, o papel do sacrifício de Cristo não tem tanto valor, não. O que salva o ser humano é a prática do bem. O que seria Jesus, então, para Pelágio? Um bom exemplo. Para Pelágio, Jesus é apenas um bom exemplo. Qual é o problema disso? O problema está expresso no Evangelho. Lá em João, capítulo 1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Jesus não é só bom exemplo, não. Jesus é Deus feito homem. O eu de Jesus é o eu da segunda pessoa da Santíssima Trindade. Este é um dos problemas do pensamento pelagiano. E também esse Cristo que fica deslocado. Qual é o papel do sacrifício de Cristo, então? Se o homem alcança sozinho a salvação, inclusive, olhem a leitura de hoje, que é justamente a leitura de Romanos, capítulo 5, versículo 12, que é a passagem fundamental da nossa disciplina. A salvação, ela é graça. São Paulo vai afirmar isso na leitura. A salvação é graça de Deus. Então, a salvação não depende estritamente de um esforço do ser humano. É claro que a ação da liberdade, a abertura à graça, ela é necessária. Então, o ser humano tem um papel na salvação, que é se abrir à graça. Se abrir à graça, ser dócil à ação de Deus. Então, a salvação nos é dada como graça. Cabe ao homem acolhê-la ou rechaçá-la, num ato de liberdade. Então, num ato de liberdade, o ser humano acolhe ou rejeita a graça da salvação. Isso é o que afirma a doutrina, tendo como base a carta de São Paulo aos Romanos. Bom, então, esse é o pensamento, um pouco daquilo que afirma Pelágio. Santo Agostinho, ele utiliza, como nós vimos na aula passada, 3 elementos para rebater Pelágio. Quais são eles? O primeiro, Escritura.
tradição, liturgia batismal. Então, estes são os 3 elementos que Santo Agostinho utiliza para rebater Pelágio: escritura, tradição e liturgia batismal. Qual passagem da escritura que Santo Agostinho utiliza? Carta de São Paulo aos... Qual passagem? Romanos 5, 12 seguintes. 10 para todo mundo, muito tempo. Tradição. A grande pergunta de São Paulo, de Santo Agostinho, é diante daquilo que afirma Paulo, a igreja sempre professou a doutrina do pecado original. A igreja sempre professou a doutrina do pecado original. Segundo, a liturgia batismal. Anotem essa passagem para lê-la posteriormente. É aquela que está lá em Mateus 28, 19. Ide por todo o mundo, anunciai o evangelho, batizai em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, se evoca a liturgia batismal. Por que se evoca a liturgia batismal? Porque Pelágio era contrário ao batismo, sobretudo o batismo das crianças. E se evoca a liturgia batismal em 2 sentidos. Quais são eles? O sentido cristológico e o sentido eclesiológico. Sentido cristológico. Se negamos o batismo às crianças, nós estamos dizendo que Cristo não veio para elas. Mas a afirmativa de fé não é que Cristo é o Redentor de todos? Então parece ser embaraçosa essa questão. Depois, o que significa batizar? Significa também inserir aquela criança na igreja, na comunidade de fé. Então, a liturgia batismal é focada nestes 2 sentidos: sentido cristológico e o sentido eclesiológico. Esse é um pouco o pensamento de Pelágio. De Agostinho. Bom, agora, vou apresentar para vocês um quadro. Pelágio, Agostinho e Lutero. Pelágio, Agostinho e Lutero. Pelágio, ele é otimista. Agostinho, ele busca o equilíbrio. Lutero é um pessimista. Se para Pelágio o ser humano é capaz de fazer bem, Lutero vai dizer justamente o contrário. O ser humano não é capaz de nada. O ser humano é escravo da vontade. Santo Agostinho vai buscar um equilíbrio. Se de um lado Pelágio é extremamente otimista, afirmando que o ser humano é capaz de fazer o bem, de evitar o mal e alcançar por si mesmo a salvação, Lutero vai dizer o seguinte: não, ao ser humano só cabe a graça. Aí um famoso
jargão de Lutero, sola gratia, ou seja, só a graça, por meio dela, que o ser humano é salvo. O ser humano não é capaz de nada, para Lutero. Então, a liberdade do ser humano ela é completamente anulada em Lutero. Para alcançar a salvação é só pela graça de Deus. Pelágio, como que o ser humano alcança a salvação? Na prática do bem, no uso da liberdade. E aqui nós vamos entender, para Pelágio, o que tem papel decisivo na salvação? A liberdade. Para Lutero, o que tem papel decisivo na salvação? A graça. E para Agostinho, graça e liberdade. Graça e liberdade. Então, este pressuposto é muito importante. Pelágio dá prevalência à liberdade. Lutero dá prevalência à graça. Agostinho vai falar graça e liberdade. Por isso, Agostinho apresenta um equilíbrio. E eles estavam todos na mesma época? Não, épocas distintas. Pelágio e Agostinho, sim. Lutero, não. Lutero é posterior. Bom, dando continuidade, então, Lutero ele passa do livre-arbítrio ao servo-arbítrio. Ou seja, Pelágio afirmava o ser humano é bom por natureza. Lutero vai dizer o ser humano tem uma natureza corrupta. O ser humano tem uma natureza corrupta. Com o pecado original, o ser humano perdeu aquilo que nós chamamos de justiça original. Guardem esse conceito de justiça original. O que é justiça original? Justiça original, nós nos referimos ao estado de perfeição, de retidão, de harmonia, a qual o ser humano foi criado. O estado de retidão, de harmonia, de perfeição, no qual o ser humano foi criado antes do pecado original. Então, justiça original se refere ao estado de perfeição, de retidão, de harmonia, no qual o ser humano foi criado antes do pecado original. Lutero vai dizer que a justiça original ela foi completamente perdida. Perdida. O ser humano perdeu a harmonia, perdeu a integralidade, perdeu a comunhão com Deus, perdeu o estado de perfeição, a santidade. Por isso o ser humano é um escravo da vontade. E por si só, ele não pode fazer nada em mérito à salvação. A salvação pelo Lutero é, então, graça de Deus, estritamente, no qual o ser humano não tem nenhum papel. Bom, então, em ordem à salvação, não há nada que o ser humano possa fazer. Bom, que para nós temos uma certa clareza. Mas Lutero vai dizer e equiparar duas coisas. Implicência para Lutero é igual a
pecado original. Concupiscência é igual a pecado original. Para Lutero é a mesma coisa. Para nós, católicos, a fé que nós professamos, concupiscência e pecado original é a mesma coisa? Não, são duas coisas diferentes. E aqui eu explicito a diferença. Pecado original, e essa definição vocês encontram no Catecismo da Igreja Católica. Pecado original é o estado decaído. Pecado original é o estado decaído que alcançou toda a humanidade. Pecado original é o estado decaído que alcançou toda a humanidade. Não é um pecado cometido. Não é um pecado cometido. É um pecado transmitido. Não é um pecado cometido. É um pecado transmitido. Este é o conceito de pecado original que está no Catecismo da Igreja Católica. Para nós católicos, o batismo, ele apaga o pecado original. Mas permanece uma coisa, a concupiscência. Qual é o conceito de concupiscência? A concupiscência é em latim, a inclinatio, ou seja, a inclinação ao pecado. A concupiscência em si é pecado? Não, não. A concupiscência em si não é pecado. O pecado acontece à medida que, num ato de liberdade, eu consinto com a minha concupiscência. O pecado se dá quando, num ato de liberdade, o ser humano consente com a concupiscência. É o consentimento à inclinação. E tem uma pergunta. Por que o pecado original é apagado e permanece a concupiscência? Isso. Eu quero a resposta de Santo Tomás de Aquino para esse problema. Que vai assim. Para o livre-arbítrio. Exatamente. Santo Tomás de Aquino responde: por que o pecado original é apagado e permanece a concupiscência? Santo Tomás de Aquino vai dizer: porque só há amor na liberdade. À medida que vencemos a nossa concupiscência, demonstramos o nosso amor a Deus. Por isso, o pecado original é apagado, mas permanece a concupiscência. Vencer a concupiscência é demonstrar o nosso amor a Deus. Então, o batismo, o que apaga o pecado original, é bom ter clareza disso. O batismo. O batismo apaga o pecado original, mas permanece a concupiscência. Reitero, a concupiscência em si é pecado? Não. A concupiscência, no Catecismo da Igreja Católica, nós encontramos essa expressão, a expressão inclinatio, que significa a inclinação ao pecado. Bom, estes são alguns elementos importantes. Por que eu disse isso? Voltando em Lutero, porque para Lutero, concupiscência e pecado original são a mesma coisa. Por isso que eu esclareci.
Para nós católicos, mais uma vez eu pergunto, é a mesma coisa? Não. Tudo bem. Outra coisa importante. Se para Lutero não há nada que o ser humano possa fazer em ordem à salvação. E aqui vocês conseguem ter clareza que o pensamento de Lutero é completamente contrário ao pensamento de Pelágio? Completamente contrário. Oposto. Agostinho está aqui no meio. Pelágio não há teto de outro. Bom, que serve o batismo para Lutero? O batismo serve para pagar o pecado? Não. O ser humano, para Lutero, é escravo. Não tem nada que o ser humano possa fazer em ordem da salvação. Então, o batismo, para ele, serve para salvação? Lutero, Reforma Protestante. Não, não. Qual que é o papel do batismo? O papel do batismo para Lutero é ressaltar o pecado. Ressaltar o pecado. Então, para que serve o batismo? Para mostrar que eu sou pecador. De fato, é um pessimismo extremo, né? Bom, João Bate. oi? Chega nem seu parte de João Bate. Batismo de conversão? Oi? Para repetir, João Bate. É o chamado batismo de conversão, de metanoia, né? Então, para ele, o batismo serve para ressaltar o pecado. E hoje, Oi? assim, né? Nas igrejas protestantes é assim, o batismo serve. Não, nós estamos aqui falando de Lutero no início. Pensamento do início do protestantismo. Então, aqui nós estamos falando do século XVI. Mas quantas denominações religiosas surgiram posteriores a Lutero? São várias. Então, as ramificações, muitos aí que você perguntar, não vai saber nem que Lutero fez a Reforma Protestante. Quanto mais o pensamento dele bom, dando continuidade. Sim. Aconteceu isso. Bom, tem uma outra coisa importante sobre o batismo das crianças. O que Lutero vai dizer? Que o batismo das crianças serve estritamente como um gesto social. O batismo das crianças não passa de um gesto social. Qual é a resposta da igreja à reforma protestante? O chamado Concílio de Trento. Qual que é o papel do Concílio de Trento em relação à reforma protestante? O Concílio de Trento, no século XVI, surge como uma reafirmação final. Então, para que o Concílio de Trento? Para reafirmar a doutrina frente aos erros da Reforma Protestante. Então, frente àquilo que eu imagino que na história da igreja vocês estudaram, as teses de Lutero, as 95 teses que foram fixadas, enfim, frente às afirmativas de Lutero, a igreja, então, promove o chamado Concílio de Trento, com o objetivo de
reafirmar a doutrina. Aqui nós iremos nos deter, sobretudo, aquilo que trata o pecado original. O Concílio de Trento, e isso é muito claro. Ou sua pergunta de prova, espero todo mundo tirar as 10. O Concílio de Trento vai absorver o pensamento de Pelágio, de Agostinho ou de Lutero? De Agostinho, graças a Deus. De Agostinho. Então, o Concílio de Trento absorve a teologia de Santo Agostinho. Bom, o primeiro cânon, o primeiro artigo que apresenta acerca dessa temática é que o pecado de Adão, ele gerou consequências. O pecado de Adão gerou consequências. Quais são as consequências do pecado de Adão? Por meio do pecado de Adão, o ser humano perdeu a santidade e a vida. A santidade e a vida, a justiça. Recordemos que a justiça, ela simboliza o estado de perfeição. O estado que o ser humano foi criado. O ser humano foi criado para estar em comunhão com Deus. Comunhão com a vida divina. Além disso, como consequência do pecado de Adão, veio também a morte. Como nos ensina São Paulo, o salário do pecado é a morte. A morte estritamente em sentido físico? Não. Sobretudo a morte espiritual. A morte da alma. E a morte da alma, ela tem um sentido forte. O sentido de perda da liberdade. Perda da liberdade. Tanto que, quando falamos de morte ou de pecado mortal por quê? Chamado pecado mortal. Porque rompe com a comunhão com Deus. Gera, entre aspas, a morte da alma, porque a alma foi criada para estar em comunhão com Deus. Rompe com a espiritualidade. Com a espiritualidade. Então, a morte no sentido espiritual. Como perda também da liberdade. O ser humano, quando ele consente com o pecado, quando ele é dominado pelo pecado, ele é livre. Não. São Paulo vai dizer, ele é escravo da vontade. Evangelho de Lucas. Evangelho de Lucas, Evangelho de hoje, inclusive. Cingir os rins, estar com a lâmpada acesa. Essa imagem que o ser humano é livre à medida que rompe com a escravidão do pecado. Então, o pecado que gera a perda da liberdade. Porque eu imagino que da filosofia, provavelmente o professor deve ter dito que liberdade é esta ação, essa inclinação em direção ao bem. O ser humano que se move num ato de vontade ao bem. Isso é liberdade.
Bom, consequência do pecado original para todo o gênero humano. Então, todas essas consequências, o ser humano que perde a santidade, que perde a justiça, que perde a liberdade, esse estado de pecado, ele afeta todo o gênero humano, afeta toda a humanidade. É um pecado que alcança a todos. Qual é o remédio para esse pecado? É o batismo. O batismo é um remédio para apagar o pecado original. Frente àquilo que afirmava Pelágio. Para Pelágio, o ser humano necessita de um salvador? Não. Frente a isso, o Concílio de Trento irá afirmar: o ser humano necessita de um Salvador, que é Jesus Cristo. Então, o ser humano necessita de um Salvador. E este Salvador, portador da esperança da humanidade, chama-se Jesus Cristo. O batismo, ele apaga o pecado original, mas permanece a consciência, como vimos, que é a chamada inclinação ao pecado. Bom, aí nós temos que perceber alguns elementos que eu quero indicar. Bom, a síntese disso tudo que nós vimos. Primeiro, a existência do pecado original. Todos nós agora temos clareza que existe o pecado original, que é este estado decaído que atinge toda a humanidade. Então, todo o gênero humano é atingido pelo pecado original. O que apaga o pecado original? O pecado original ele é apagado pela graça do batismo. O pecado original é apagado, mas permanece a consciência. Uma pergunta: o batismo apaga só o pecado original ou todos os pecados cometidos anteriores ao batismo? Todos os pecados cometidos anteriores ao batismo. Bom, no que concerne à liberdade e à graça. Liberdade e graça são coisas separadas? De um lado a liberdade, de outra a graça? Não. Liberdade e graça se correspondem mutuamente. Aqui nós vemos com clareza que não é só como afirmava Pelágio, tampouco como afirmava Lutero. Há uma apropriação do pensamento de Agostinho, que a salvação se dá num ato de liberdade que se abre à graça de Deus. Bom, e nós finalizamos assim a temática do pecado original. Bom, dentre tantos elementos que vimos, retomando, nós percebemos agora, e eu quero evocar algo que nós já vimos. Por que nós falamos do pecado original? Por que nós falamos do pecado? Por quê? Eu disse isso
Na primeira aula de antropologia teológica, nós falamos do pecado para ressaltar a graça, a salvação. Aqui, então, nós falamos do pecado para ressaltar a salvação. Só tem sentido uma ramatologia à luz de uma soteriologia. O que significa ramatologia? A palavra ramatologia, ela tem a sua raiz no grego, na expressão hamartia. No grego, essa expressão significa pecado. E a palavra soteriologia, ela também vem do grego sotera, significa salvação. Então, nós falamos do pecado para ressaltar a salvação, a graça. Porque onde abundou o pecado, superabundou a graça. Ouvimos hoje também. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Então, nós falamos do pecado para ressaltar a salvação. E é justamente a temática da graça de Deus que nós iniciaremos nesses 5 minutos preciosos que nos restam. Bom, o Antigo Testamento, agora nós adentramos na temática da graça. Então, pode saltar a folha e agora começar de novo. Graça. O Antigo Testamento, ele não fala propriamente deste termo. Então, no Antigo Testamento não há uma teologia da graça. No Antigo Testamento não há uma teologia da graça. No Antigo Testamento não há uma teologia da graça. Mas no Antigo Testamento tem 2 elementos importantes que estão correlacionados à temática da graça. Primeiro, a identidade de um Deus que é Salvador. A identidade de um Deus que é Salvador. E depois, a possibilidade da conversão por parte do homem. São 2 elementos que estão expressos no Antigo Testamento. Embora não haja o termo graça, propriamente dito, no Antigo Testamento nós encontramos estes 2 elementos importantes. Quais são eles? Deus é Salvador. E o ser humano é capaz de conversão. Deus é Salvador. E o ser humano é capaz de conversão, é capaz de mudança de vida. Então, esses 2 elementos marcam a teologia da graça. Embora não haja um discurso teológico, ou ainda se discorra sobre este termo, São Paulo ele vai tentar explicar o que é a graça. Nós vamos ver quando estivermos estudando São Paulo. No Antigo Testamento não há essa preocupação. Mas esses 2 elementos do Antigo Testamento são fundamentais. Deus é Salvador. E o ser humano é capaz
de conversão. Esta é a introdução que eu gostaria de fazer. Com a graça de Deus, nós retomamos na próxima aula. Deus abençoe pela atenção. E nestes minutos que restam, alguém tem alguma pergunta daquilo que nós tratamos na aula de hoje? Ou o pecado original? Se tiver, pode dizer agora. Porque quando ninguém pergunta, eu sempre fico preocupado. Ou eu fico preocupado, ou eu fico tranquilo. Ou é porque não entendeu nada, ou é porque entendeu tudo. Eu espero que seja a segunda opção. Então, Deus abençoe. Obrigado pela atenção.